E nesta quarta-feira, 26, a equipe da Revista Oeste comentou a decisão da juíza dos Estados Unidos, que a velha imprensa tentou mascarar, dizendo que a liminar da Rambo e a Trump Media contra Moraes foi rejeitada. A Daniela Lima, por exemplo, tentando passar um pano para suas fontes do STF, escreveu: juíza dos Estados Unidos rejeita liminar do Rambo contra Moraes. Mas há 2 dias atrás, a CNN, antes da apreciação da juíza, sem citar os nomes dos ministros, noticiou: a ala do STF acredita que a ação contra Moraes não deve prosperar. Não deve, mas prosperou. Confira. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. O CEO do Rumble, Chris Pavlovski, usou seu perfil na Rede X para mandar uma mensagem para o ministro Moraes, depois de a Justiça dos Estados Unidos decidir que as suas determinações não têm validade no país. Abre aspas. Olá, Alexandre. Outro dia você disse que eu sou um criminoso porque expressei a opinião de que suas ordens secretas eram ilegais. Hoje, um tribunal federal dos Estados Unidos determinou que suas ordens são inválidas. Mais uma vez, nos veremos no tribunal. Se você decidir comparecer, fecha aspas. Piotr, é bom, a gente falamos aqui dessa notícia ontem, muita gente vendendo como se fosse uma vitória para o ministro Moraes, mas na verdade foi uma grande derrota para ele. Apesar da juíza ter negado a liminar, ela disse que as ordens do ministro Moraes são até inválidas. Ela disse, na verdade, que a liminar não era necessária porque a lei americana era clara nesse princípio. Então, quer dizer, a hora que tiver alguma coisa que ela considere ali que poderia ser ofensiva à lei, aí ela falou, bom, então eu vou julgar, e aí, claro, passa a ser uma decisão específica sobre um assunto. Não dá para entender de outro jeito. Tá claro? Ela reafirma que a lei americana já garante tudo isso. Quer mais segurança jurídica do que isso? Então ela está dizendo o seguinte, se você afrontar alguma coisa do que está muito claro para todo mundo aqui, bom, aí eu vou tomar minhas providências e vou, obviamente, julgar o caso. E essas outras redes sociais que suspendiam perfis à torto e à direito aqui no Brasil, durante os anos de chumbo desta nova ditadura do judiciário, e que diziam que as pessoas que estavam sendo suspensas tinham violado normas das plataformas. E depois descobriu-se, aquela reportagem da Folha mostrou muita coisa, era o Supremo que estava mandando tirar, mas as plataformas não diziam a verdade, ou omitiam a verdade. Elas vão ter que responder também perante o Congresso americano. Eu estou falando do Facebook, que o Instagram também é do mesmo grupo, né? Estou falando de todos os... Porque o único que reagiu, primeiramente, foi o X e também o Rumble. Os outros, tem o Google também, né? Tem o YouTube, por aí vai. Essa gente vai ter que responder, não aqui, vão ter que responder nos Estados Unidos. O tempo mudou. Pois é, Ana, o Piotr foi no ponto, né? A juíza nem chegou a analisar o mérito da questão, negou a liminar porque entendeu que as ordens do ministro Moraes nos Estados Unidos nem afetam aí as partes envolvidas, no caso a empresa de Donald Trump, de mídia, e também a plataforma de vídeos Rumble. Isso, Paula, e inclusive na própria decisão dela, que ela negou uma liminar exatamente pelas razões que o Piotr trouxe, eu não preciso te dar uma liminar se a ordem é inconstitucional, você não precisa cumprir, não existe essa ordem, não existe essa censura nos Estados Unidos, por isso que você não precisa dessa liminar. Mas na própria decisão dela, Paula, a juíza escreve, mas se algo no sentido dos censores atacarem a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, se acontecer algo, esta corte já se coloca de prontidão para que isso seja analisado. Então, Paula, ela não analisou o objeto, o processo segue. E uma coisa que é muito importante que nós estamos falando aqui já há quase 2 semanas. Tudo isso, Paula, vai sendo colocado nesse quebra-cabeça maior sobre Alexandre de Moraes, sobre a censura no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar do caso do Felipe Martins,
O nome do Alexandre de Moraes também está muito exposto neste caso. Isso também vai ser trazido, já foi trazido para cá, mas vai ser trazido no contexto desse quebra-cabeça maior. Ou seja, um ditado, né, que muitos falam aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil a gente tem uma coisa parecida também. Alexandre de Moraes deu uma mordida maior do que ele podia mastigar e agora pode causar alguma indigestão.